com um assunto que é super importante que pais, responsáveis, crianças e adolescentes observem. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostrou que aproximadamente 4 em cada 10 estudantes piauienses sofrem bullying. E não é tão fácil assim de reconhecer quando o aluno está sofrendo esse tipo de agressão. As mais comuns são as psicológicas, como fazer piada, insultar, ameaçar, mas em casos mais graves podem acontecer até agressões físicas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje no nosso quadro O que eu faço, doutor? Vamos ver? Dr. Vicente Gomes está aqui comigo e ele tem as informações, como toda segunda-feira ele está aqui para nos ajudar a entender mais, ele é médico psiquiatra, a entender mais sobre a nossa saúde mental. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre o bullying. Quando é que a gente pode identificar que é um bullying propriamente dito, não é brincadeira, não é nada sem graves consequências ou pequenas consequências para a saúde mental de quem está sofrendo? Como é que se confirma um bullying? Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. A questão da brincadeira, quando a gente se fala em brincadeira, todo mundo está se divertindo, todo mundo está se sentindo bem. A partir do momento em que alguém se sente incomodado, constrangido, rejeitado, excluído, isso já configura uma situação de bullying, tá, Felipe? Então é importante observar como é que está a situação ali no ambiente escolar, que tipo de comportamento tem esses alunos, para que a gente consiga identificar esses sinais aí de bullying. A gente tem algumas informações aqui que eu quero que você acompanhe ainda dessa pesquisa do IBGE para que a gente possa dar seguimento a esse assunto. Olha, quase 13% dos estudantes piauienses já sofreram importunação sexual. Aí a gente entra num caso que é muito delicado também, essa importunação sexual que pode acontecer na escola, no transporte público, não é isso? Como é que a gente pode se proteger a saúde mental diante dessas importunações? Eu acho que primeiramente, para a gente trabalhar a parte da prevenção, é importante aí que a gente crie projetos, tá, que favoreçam aí, algumas situações voltadas que envolvam família, os educadores, tá, os alunos, que envolvam aí, medidas de aceitação das diferenças, tá certo? Empatia, respeito mútuo, para que se consiga aí preservar essa convivência tranquila, saudável e respeitosa. Isso é fundamental. Vamos passar então para os itens da pesquisa. 4 em cada 10 estudantes piauienses sofreram bullying, a gente conversou agora há pouco sobre isso. Piauí tem o 5º menor índice de estudantes que já usaram drogas ilícitas. Vamos passar para a próxima. Estudantes piauienses se expõem a riscos no trânsito. A autoavaliação de saúde mental é negativa. Olha isso aí, doutor. A autoavaliação de saúde mental é negativa para a minoria dos estudantes no Piauí. 75% dos estudantes piauienses foram orientados pela escola sobre prevenção de gravidez. Então, são vários aspectos relacionados à saúde mental, mas eu queria aprofundar ainda nessa questão do bullying. Por exemplo, eu tenho um filho que vai para a escola e que aparentemente não está acontecendo bullying com ele, porque ele não chega para mim para conversar. Que sinais eu posso identificar nele ou nela e que podem apontar para o sofrimento? Muito bem, alteração de comportamento. Às vezes lá a criança, o adolescente começa a evitar o ambiente escolar, começa a dar desculpas, queixa de alguma dor de barriga, de alguma dor de cabeça, de alguma indisposição, tá? A questão de irritabilidade também, certo isolamento, tá bom? Questão do apetite, né? Tem crianças aí que começam a comer demais para tentar compensar alguma coisa que não tá legal. Esse apetite também pode estar reduzido, tá? Alterações no sono, pesadelo, tá certo? Também isso aí tem uma relação com o bullying. E também a questão do próprio rendimento escolar também, que acaba sendo prejudicado. Então, assim, são sinais que não têm diretamente uma ligação com a violência em si, com esse bullying que o estudante está sofrendo. Como é que os pais, a partir desses sinais, chegam até o bullying para saber como isso está acontecendo, que coleguinha pode estar agredindo por meio de bullying o filho, como chegar até aí? É importante o diálogo,
tranquilo, aberto, fazer com que a criança, o filho, se sinta ali acolhido, tá? Chegar, realmente falar que isso pode acontecer, mas que o pai está ali, a mãe está ali, está ao lado, que não é culpa da criança, não é culpa do adolescente, tá? E que eles vão tentar aí ver uma forma para poder reagir a isso melhor, tá certo? Então, é o pai estar ali do lado, tá apoiando, não incentivar a questão de agressividade, não é legal isso, tá? Nem também ignorar, ignora, faz de conta que isso não está acontecendo, tá? Ou então tenta ser amigo do fulano de tal, isso não é legal também. Isso faz com que pode passar um sinal de fragilidade para o agressor. Então, realmente é a questão do diálogo, do apoio, obrigado pela confiança, estou aqui para te ajudar, para te apoiar, para a gente enfrentar isso juntos. Casos graves podem chegar ao quê, doutor? Infelizmente, Felipe, essa situação, ela tem sim aí uma relação com alguns transtornos psiquiátricos, tá certo? Ansiedade generalizada, algumas fobias, depressão, toque, transtorno alimentar. Infelizmente, quando há aí um comprometimento maior a um transtorno mental de base, a gente não pode deixar de mencionar o risco para o suicídio e também homicídio em alguns casos mais críticos. Inclusive, estamos no Setembro Amarelo, o doutor está até com esse lacinho aqui amarelo. É importante a gente falar sobre esse assunto, prevenir, digamos assim, situações mais graves. Agora, doutor, quando o nosso filho é o agressor, ele que está praticando bullying dentro da escola, os pais também podem ajudar e evitar esse tipo de situação, né? Muito boa sua colocação, Felipe. Tanto precisa de ajuda quem sofre o bullying, também com quem pratica o bullying, tá? Então, a família vai observar alguns comportamentos ali diferentes, o adolescente, cuidado com o abuso de álcool, tá certo? Observar isso que pode estar acontecendo, tá certo? E oferecer realmente ajuda, tentar entrar ali naquele diálogo. Muitas reações que as crianças, os adolescentes, eles têm perante algumas situações, eles têm reflexo da questão de casa, né? Então, como é que está o ambiente de casa? Como é que está a família? Como é que está o comportamento dos pais perante algumas situações, algumas diferenças? Como é que eles manejam isso? Essa criança ela vai receber esses reflexos. Então, se tiver algum comprometimento maior nesse sentido, tá? E que o pai perceba que a criança não está ali falando abertamente, procura uma ajuda profissional, um psicólogo, para fazer acompanhamento daquela pessoa. E caso haja aí alguns sinais de maior gravidade, como, por exemplo, alguns discursos, algumas frases, vida não faz mais sentido, eu sou um peso na vida do outro, eu não sirvo para nada, a vida seria melhor sem aqui, eu estou com vontade de dormir bastante, alguma observação de ferimento, automutilação, exatamente, é importante já uma avaliação médica, uma avaliação psiquiátrica. Muito obrigado pela participação aqui mais uma vez no nosso Bom Dia Piauí, doutor Vicente Gomes, médico psiquiatra, toda segunda-feira aqui no nosso quadro O Que Eu Faço, Doutor. Um ótimo dia para o senhor.